Legal. Eu gostava de pegar agora aqui num dos principais temas do livro, que é principalmente a relação entre isto das constelações familiares e a ordem dos psicólogos. Eu gosto dessa. Não é? E há aqui como é que eu dizer? Uma pequena quisila, se tu sim, quiseres uma chamar, forma simpática, sim, uma discordância, sim. E muito sim, grande mesmo em relação à ordem dos psicólogos. entre a ordem dos psicólogos e a forma como eles reagem em relação às constelações. Que é típico não da ordem dos psicólogos, mas das ordens em gerais, não é? Porque as ordens servem pelo seu princípio, pelo lado positivo, servem para garantir alguma qualidade, não é? E algumas normas e práticas, e depois o que está em cima é igual ao que está em baixo. Pelo outro lado, é uma forma de controle para garantir quem é que entra, quem é que sai, e garantir que a distribuição é controlada e que o acesso é controlado. Também. Eu chamo isso de omnipotência. Nós somos deuses, não é? Sabes que eu na faculdade eu dizia, num ar de brincadeira, que nós não devíamos dar diplomas, devíamos vendê-los mesmo que o aluno não quisesse vir, porque o mercado de trabalho é que escolhe. Okay. Esta é a grande realidade. É o mercado de trabalho. Ou seja, as pessoas sabem a quem é que vão. Ninguém vai. Eu, se quiser ir a um médico dentista, eu não abro as páginas amarelas que já não existem e não ponho o dedo e vou àquele. Eu pergunto aos meus amigos à minha volta a quem é que eu vou. Hoje nós vamos a qualquer lado de boca em boca. Não caímos de paraquedas, ninguém põe constelações, que não vai à internet perceber o percurso que ele fez antes de chegar a uma constelação, seja o que for. Normalmente, que a ordem se começa no primeiro congresso internacional que houve sobre constelações em Portugal, em que isso foi feito até, no fundo, aqui com a Universidade Católica, onde a ordem procurou exatamente intervir fortemente que não houvesse este congresso internacional. Tentou intervir mesmo? Intervir. Em termos da própria universidade, dizendo que isto não era científico e que o pessoal não podia ser feito lá. Interviu também aqui com Mas isso a não é um ordem... bocado como tentar... Perverter? Isso não será um bocado tentar... por exemplo, que as celebrações de Fátima não aconteçam? É a mesma coisa. É igual. E a ordem dos psicólogos não está lá para dizer ao seu bispo que, olha, desculpa lá, mas isto não tem evidência científica. Mas foi lá dizê-lo. E depois, mais de complicado, interviu também com a ordem dos juízes. E por isso é que os juízes têm, de facto, mais tarde surgiu um bom apanhado de vários livros, de várias literaturas exatamente sobre constelações, dizendo que um juiz, se quiser utilizar, que utilize. O Brasil, hoje em dia, não há nenhuma guarda partilhada que não passe exatamente por constelações familiares, e basta pôr constelações familiares em direito no Brasil, isto é enormíssimo. Eles utilizam mesmo a técnica de constelação? Mesmo constelações no Brasil. Nos processos de atribuição de guarda partilhada? E tu tens muitos advogados a fazer cursos exatamente sobre constelações em direito. Muitos mesmo. Né? E é uma grande moda no Brasil hoje em dia, estás a ver? E eles intervêm fortemente e tentaram aqui com o juiz, o Joaquim, agora não sei o nome dele, que também utilizava as constelações, aqui um pouco para que eles não pudessem intervir dentro desta constelação. E nessa ocasião eu faço um parecer à ordem, dizendo exatamente que eu não concordava, e tenho este parecer escrito, escrevi umas 7 ou 8 páginas, dizendo que isto de facto não era evidência científica, isso era um método fenomenológico, ainda disse um conjunto de artigos científicos que havia e há sobre constelações, e de que eles têm um parecer de um livro de 1978 que estava perfeitamente desatualizado para fundamentar as constelações, e de um momento para o outro mandei isto para a ordem, eles nunca me responderam. E aquilo ficou para mim soldado, que quer saber, a ordem não quis responder, ainda bem que não respondeu, e ficámos como um perigo para a saúde pública. Né? Eles voltaram, há 2 anos, a voltar a dizer que era um perigo para a saúde pública, assim como, e voltam a intervir, né? Interviram na acupuntura, interviram na homeopatia, interviram na osteopatia, que são as licenciaturas. E o que é que a ordem tem a ver com a acupuntura? 0. O que é que tem a ver com a osteopatia? 0. E entendi uma vez mais, né, que não era correto. E daí eu achei de que a ordem devia começar a pensar em tornar as constelações algo que é fenomenológico e aceito pela ordem. Porquê? A hipnose, a ordem aceita. Onde é que está a cientificidade da hipnose? 0 e nenhuma. O coaching, 0 e nenhuma. Ou seja, tem um conjunto de coisas dentro da ordem que não tem evidência científica. Porquê é que não põe as constelações? Porquê é que eles aceitam a hipnose? Na opinião de Joaquim, porque deve haver interesses.
porque há muitos psicólogos a fazer hipnose. O que é que era importante que a Ordem validasse as constelações? Com um curso que, no fundo, devia ser sério. Tu queres fazer uma constelação, vais à internet e colocas exatamente dentro da Ordem quem é o psicólogo que faz constelações e tu escolherias um psicólogo para o fazer. É interessante porque no Brasil, nesta fase, tu tens teoricamente duas boas associações de constelações. Uma delas é o CESC, que é o Centro de Excelência de Constelações Sistémicas, e outra a ABC, que é uma Associação Brasileira de Constelações. Qualquer uma delas estão a fazer levantamentos científicos do que há no mundo inteiro de fenomenologia sobre revistas, sobre artigos, sobre livros, exatamente sobre o que há no YouTube. Qualquer uma destas associações, ninguém pode fazer constelações se não tenha 600 horas de curso. No fundo é mais que uma licenciatura em Psicologia. Certo. Estás a ver? Qualquer um deles. E mesmo assim, a Ordem, como em Portugal, porque nós estamos sempre atrasados 100 anos como brasileiros, proibiram que os psicólogos fizessem constelações. O que é que aconteceu? Um conjunto de psicólogos fizeram uma intimidação, no fundo, à Ordem, no fundo fizeram uma previdência cautelar. E imagina 100 ou 200 pessoas a fazer isto, né? Claro. E eles tiveram que admitir que os psicólogos já passam e isto agora vai dar uma volta grande. E há imensos psicólogos nas constelações familiares. Até tens deputados que são psicólogos que estão à frente quer de uma associação, quer da outra. Mesmo quando nós olhamos para a Espanha, no ar de Berlim não há bom vento nem bom casamento, mas pelo menos quando houvesse aqui um bom casamento com os espanhóis, nós temos exatamente a Associação Brasileira, a Associação Espanhola de Constelações, de qual eu também sou associado, como os outros dois, e eles têm exatamente 600 horas. Só pode ser aquele que no fundo que faz curso de constelações tem que ter 800, e ainda tu tens que ter, no fundo tens que sentar no sofá ali, no sofá terapêutico para poder fazer, no fundo, constelações. No fundo, as constelações não pode ser feita em curso de 100 ou 200 horas. As constelações têm que ser feitas com cabeça, tronco e membros. Tem que haver um número de horas grande, do ponto de vista teórico. Eu dou-te este pequeno exemplo, não é? Ninguém pode fazer uma constelação se não tiver pelo menos 20 a 30 horas de psicopatologia. É preciso saber a diferença, o que é entre uma tristeza e uma depressão, entre uma psicose e, por exemplo, uma esquizofrenia. É preciso saber, no fundo, o que é a psicopatologia para nós diferenciarmos. Não é chegar ali a alguém. Tu podes provocar em alguém um surto psicótico dentro de uma constelação. Tu podes ter alguém que chegou, que está a fazer, no fundo está deprimido e ele sai de lá muito pior do que estava. Mas nós temos de ter consciência.